Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula de matemática hoje. Hoje eu trago uma novidade para vocês, né? Durante a aula eu vou lançar alguns probleminhas para vocês, uns problemas de lógica, de raciocínio lógico, só para a gente ativar a mente, ativar o pensamento, aprender a trabalhar um pouco com esse tipo de problema, né? Mas o foco da aula de hoje é sistemas lineares. O que são sistemas lineares? São sistemas de equações lineares. Geralmente são sistemas 2 por 2. O que quer dizer um sistema 2 por 2? Um sistema a duas variáveis e duas incógnitas. Temos também os sistemas 3 por 3. Um sistema 3 por 3 é aquele sistema com 3 variáveis e 3 incógnitas. Então vamos ver um exemplo de sistema linear 2 por 2. X mais y igual a 2 e 3x menos 2y igual a 1. Então, nós temos um sistema com duas variáveis e duas equações. As variáveis são x e y, e as equações são x mais y igual a 2 e 3x menos 2y igual a 1. Agora, o que é um sistema desse tipo? Um sistema com duas equações e duas variáveis. O que representa aquela equação x mais y igual a 2? Lembram? Lá de funções, x mais y igual a 2 vai ser uma reta. Então, um sistema linear, graficamente, é um sistema de duas retas. O que pode acontecer com duas retas? Vejamos os gráficos de retas. Neste primeiro, nós temos duas retas que se encontram num ponto. Vocês lembram como a gente chama duas retas que se encontram num ponto? Nós chamamos de retas, isso, concorrentes. Outra. Aqui, vocês não estão vendo, mas tem duas retas aqui. As duas retas estão exatamente uma sobre a outra. Como é que a gente chama mesmo? Duas retas que estão exatamente uma sobre a outra? A gente chama de retas coincidentes, tá? E o terceiro caso é, as duas retas não se encontram em nenhum ponto. Vejam aqui as duas retas paralelas que nunca vão ter um ponto em comum. Então, num sistema de duas equações e duas variáveis, que é o sistema linear 2 por 2, nós temos um sistema de retas, na verdade, graficamente falando. E essas retas, segundo os gráficos que nós vimos, ou elas são concorrentes, que é o caso onde elas se encontram num único ponto, ou elas são coincidentes, o caso onde elas se encontram em infinitos pontos, né? Pois uma delas está exatamente em cima da outra. Então elas têm infinitos pontos em comum. E o terceiro caso é o caso das retas paralelas, que jamais vão se encontrar. Elas nunca se encontram, nunca se tocam. Agora, vejamos os sistemas lineares 3 por 3. Considere o sistema linear 2x mais 3y menos e igual a 5, menos x mais 2y mais e igual a 6, e x menos 3y mais 4z igual a 7. Observe que nesse sistema nós temos três variáveis. As variáveis são x, y e z. E nós temos também as três equações. Só vou comentar o que representa graficamente em um sistema 3 por 3. Graficamente, são equações de planos. Não vamos ver desenhos desse aqui, mas só para vocês terem uma ideia intuitiva do que seria um sistema linear 3 por 3, ok? Vamos ver como a gente resolve um sistema linear 3 por 3. Para a solução desse sistema, definiremos 4 determinantes, que chamaremos de delta, delta x, delta y e delta z. O que vai ser cada um desses determinantes? O delta é o chamado determinante principal. O determinante principal é o determinante dos coeficientes das variáveis x, y e z. Vamos dar uma olhada. Delta vai ser 2 menos 1, 1,
3, 2, menos 3, menos 1, 1 e 4. Observem que os coeficientes daquela matriz ali são exatamente os coeficientes das variáveis x, y e z. E o meu delta vai ser o determinante dessa matriz, formada por estes coeficientes, que é uma matriz 3 por 3, que nós já sabemos calcular o seu determinante. É calculado pela regra de Sarros, lembram? E o resultado aqui dá 36. Agora, quem é o meu delta x? Delta x vai ser o determinante da matriz obtida trocando-se a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. Qual é a coluna dos termos independentes? É aquela última coluninha lá, depois do sinal de igual. É aquela coluna formada pelos números que estão sozinhos. Aqueles caras que não estão com x, nem com y, nem com z. Então vamos ver como fica. Delta x é 5, 6, 7... 3, 2, menos 3, menos 1, 1 e 4. Então aqui nós trocamos a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. E o delta x vai ser o determinante dessa matriz, que é também calculado pela regra de Sarros, que nós já sabemos. Por isso eu vou colocar o resultado direto aqui. Mas aproveitem e façam como exercício esse determinante. O determinante dessa matriz dá 36. Agora calculemos o delta y. O delta y vai ser o determinante da matriz obtida trocando-se a coluna dos coeficientes do y pela coluna dos termos independentes. Como fica a matriz? 2, menos 1 e 1, 5, 6 e 7, menos 1, 1 e 4. Então, o resultado desse determinante vai ser o delta y, que no caso é 72. Agora, finalmente, vamos para o delta z. Para o delta z é a mesma coisa. Troca a coluna dos coeficientes do z pela coluna dos termos independentes. Como fica a matriz? 2, 3, 5, menos 1, 2, 6, 1, menos 3 e 7. E o determinante dessa matriz vai ser delta z, que também, de novo, é calculado pela regra de Sarros, tá? Esse determinante deu 108. Muito bem, calculados esses determinantes delta, delta x, delta y e delta z, nós já podemos achar a solução. Como é definida a solução de um sistema linear 3 por 3? A solução vai ser dada por x vai ser delta x sobre delta, y é igual a delta y sobre delta, e por fim, z é igual a delta z sobre delta, né? Todos esses determinantes a gente já calculou. Delta, delta x, delta y e delta z. Basta jogar ali agora. Como fica para esse exemplo? X é igual a 36 sobre 36, que é 1. Lembra, delta x é 36 e delta é 36 também. Então, por isso, ficou 36 sobre 36. Y é igual a 72 sobre 36, que é igual a 2. Confiram lá, o delta y deu 72 e o delta deu 36. E para o z? Z é igual a 108 sobre 36, que é igual a 3. Delta z deu 108, né? E o delta era 36. 108 por 36 dá 3. Portanto, a solução deste sistema linear é 1, 2 e 3. Esta representação dos resultados em parênteses 1, 2 e 3 é o que nós chamamos de terna ordenada. Uma terna é um conjunto de 3 números, que são a solução do sistema linear 3 por 3. Para o sistema linear 2 por 2, a gente chama de par ordenado, porque são apenas 2 números, né? X e Y no caso. Vejamos agora a classificação de um sistema linear. Um sistema linear pode ser classificado em sistema possível e determinado, que é aquele que tem apenas uma solução. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado, que é aquele que tem infinitas soluções. Ou ele pode ser um sistema impossível, que é aquele que não tem solução. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é cada um deles. O sistema possível e determinado é aquele que tem uma única solução. Então, vocês lembram lá dos gráficos das retas? O primeiro gráfico eram 2 retas concorrentes, que a gente chama. Elas se encontravam num único ponto. Ou seja, a solução
é exatamente aquele ponto de encontro, o único ponto onde elas se encontram. Então esse seria um sistema possível e determinado. Já no segundo gráfico, nós tínhamos retas que eu chamei de coincidentes. Elas tinham infinitos pontos em comum. Então, é um sistema possível e indeterminado, porque ele vai possuir infinitas soluções, infinitos pontos em comum. E o outro tipo de sistema, que é o impossível, é aquele que não tem solução, ou seja, as duas retas não terão pontos em comum. E qual é o caso? Graficamente, nós vimos que são as retas paralelas que não têm nenhum ponto em comum. Vejamos agora quais são as condições para que um sistema seja possível e determinado, para que ele seja possível e indeterminado e para que ele seja impossível. Vamos ver exatamente quais são as condições. Um sistema vai ser possível e determinado quando delta for diferente de zero. Então, sempre que o delta for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Lembrando o que é o delta? O delta é o determinante principal, é o determinante dos coeficientes das variáveis x, y e z. Então, se ele for diferente de zero, direto, o sistema é possível e determinado, ou seja, possui uma única solução. Agora, o sistema possível e indeterminado, qual é a condição para que o sistema seja possível e indeterminado? Eu preciso que o delta principal seja igual a zero e delta x deve ser igual a delta y, deve ser igual a delta z, que deve ser igual a zero. Ou seja, eu preciso que o determinante principal seja igual a zero e os outros também. Delta x, delta y e delta z também devem ser iguais a zero. Os três, mais o determinante principal, devem ser iguais a zero. E o impossível? Como é que é o impossível? Eu preciso que o delta principal seja igual a zero e delta x seja diferente de zero, ou delta y diferente de zero, ou delta z diferente de zero. O que eu quero dizer com isso? O determinante principal deve ser zero e pelo menos um dos outros determinantes deve ser diferente de zero. Ou o delta x é diferente de zero, ou delta y é diferente de zero, ou delta z é diferente de zero. Percebam a diferença do impossível para o indeterminado. No indeterminado, eu exijo que todos os determinantes sejam iguais a zero. O delta x, o delta y e o delta z. No sistema impossível, eu quero que um deles seja diferente de zero. Basta que um deles, ou o delta x, ou o delta y, ou o delta z, seja diferente de zero. Imagine a seguinte situação. Eu e você temos a mesma quantia em dinheiro. A minha pergunta é, quanto eu devo te dar para que você tenha 10 reais a mais que eu? Dê uma pensadinha aí, rapidinho. E aí, pessoal, pensaram? Conseguiram descobrir? A resposta natural para esse problema é as pessoas dizendo imediatamente 10. Você deve me dar 10 reais. Mas não. A resposta correta é 5. Tá me enganando, hein? Não, vamos ver exatamente por quê. Imagina o seguinte, eu tenho 20 reais e você tem 20 reais. Se eu te der 5 reais, você fica com quanto? 25. Só que se eu te dei 5 reais, eu passo a ficar com 15 reais. Então eu tenho 15 e você tem 25. Portanto, você tem 10 reais a mais que eu. E a resposta então é 5 reais. Vejamos agora um sistema linear homogêneo. É aquele que tem a coluna dos termos independentes toda nula. Ou seja, aquela última coluna depois do sinal de igual, que não depende nem de x, nem de y, nem de z, é toda nula. Todos os elementos ali são iguais a zero. Vamos a um exemplo. 3x mais 5y mais 2z igual a 0. X menos 4y menos 5z igual a 0. E 5x mais 2y menos 3z é igual a 0. Então, observem, né, que aquela coluna que aparece após o sinal de igual é toda nula. Todos os elementos são iguais a 0. Esse sistema é chamado de sistema homogêneo.
Agora, quanto à sua solução, vocês conseguem imaginar uma solução natural, uma solução, digamos, trivial para esse sistema? Observe aqui no sistema que se eu colocar 0 para o x, 0 para o y e 0 para o z, eu vou ter sempre a solução para esse problema. Se eu colocar nas três equações x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, essa solução vai satisfazer o meu problema. Então, a solução 0, 0, 0 é sempre solução de um sistema linear homogêneo. E essa solução é chamada de solução trivial, que é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, o sistema homogêneo, ele sempre tem pelo menos uma solução, que é essa solução trivial. Vamos à classificação de um sistema linear homogêneo. Nós vimos que um sistema linear homogêneo sempre vai ter pelo menos uma solução, que é a solução trivial, a solução 0, 0, 0. Portanto, o sistema linear homogêneo, ou ele vai ser sistema possível e determinado, ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Quando ele vai ser um sistema possível e determinado? Quando o delta principal for diferente de 0. E quando ele será sistema possível e indeterminado? Quando o delta principal for igual a 0. Então, para o sistema linear homogêneo, basta verificar o delta principal, o determinante dos coeficientes. Se o determinante dos coeficientes, o delta principal, for diferente de 0, ele é SPD, sistema possível e determinado. Ou seja, possui uma única solução, que é a solução trivial. Repetindo, se o sistema linear homogêneo possui uma única solução, a solução é a trivial. E ele vai ser possível e indeterminado quando o delta principal for igual a 0. Por que aqui eu não tenho que analisar o delta x, delta y e delta z? Porque vocês devem lembrar que a coluna dos termos independentes é toda nula. Então o que vai ser o delta x? É o determinante da matriz obtida trocando-se a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. Ou seja, eu vou ter uma coluna com todos os elementos iguais a 0. Pela primeira propriedade dos determinantes, se nós tivermos uma fila nula, uma fila com todos os elementos iguais a 0, o determinante é 0. O mesmo ocorre para ΔY e ΔZ. Então, de antemão, no sistema linear homogêneo, nós já sabemos que ΔX, ΔY e ΔZ são todos iguais a 0. Por isso que basta verificar o delta principal, o dos coeficientes. Dando sequência a este exemplo, 3x mais 5y mais 2z igual a 0, x menos 4y menos 5z igual a 0, 5x mais 2y menos 3z igual a 0. Nós queremos classificar este sistema linear homogêneo. Ou seja, nós queremos dizer se ele é possível e determinado ou se ele é possível e indeterminado, né? Então, a classificação de um sistema linear homogêneo é dada a partir do delta principal, do determinante dos coeficientes. Vamos a ele. O delta principal é o determinante da matriz 3, 5, 2, 1, menos 4, menos 5, 5, 2 e menos 3, que é 0. Ou seja, o delta principal é 0. Então, nesse exemplo, o sistema é possível e indeterminado, possui infinitas soluções. Vamos ao seguinte exercício. Determine os valores de m para que o sistema x mais my mais z igual a 0, x menos y mais z igual a 0, 2x mais y mais mz igual a 0, tenha solução diferente da trivial. Vamos primeiro interpretar um pouco esse problema. O que ele quer dizer com tenha solução diferente da trivial? Ele quer que eu tenha uma solução diferente daquela solução 0, 0, 0. Mas espera aí. Um sistema, ou ele é possível e determinado, uma única solução, ou ele é possível e indeterminado, no caso do homogêneo, que tem infinitas soluções. Então, se ele quer uma solução diferente da trivial, ele quer que o sistema tenha infinitas soluções. Guardem bem isso. Ou um sistema homogêneo tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções. Então, se ele diz que tem uma solução diferente da trivial, ele quer dizer que o sistema tem infinitas soluções.
Lembrando agora da classificação do homogêneo. Um sistema homogêneo, ele vai ser indeterminado, ou seja, vai ter infinitas soluções quando? Isso, delta principal for igual a zero. Vamos ao delta principal. Basta fazer delta igual a zero, que é o determinante da matriz 1M1, 1 menos 1, 1, 2, 1, M. Este determinante deve ser igual a zero. Resolvendo esse determinante pela regra de Sarros, nós caímos numa equação. Que equação é? M ao quadrado menos M menos 2 igual a zero. Puxa, que legal, ó. Caímos numa equação do segundo grau. Isso a gente sabe, isso é tranquilo, né? Um Bhaskara. Como é que a gente resolve por Bhaskara? Eu vou colocar as soluções direto aqui, mas é só aplicar aquela formulazinha lá do Bhaskara. A solução vai ser M igual a menos 1 ou M igual a 2. Portanto, para que aquele sistema homogêneo seja indeterminado, ou seja, tenha infinitas soluções, é preciso que o M seja igual a menos 1 ou que o M seja igual a 2. Então, vamos dar uma lembradinha o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu sistemas lineares 2x2 e 3x3, né? Basicamente, a gente trabalhou com sistemas 3x3. A gente viu que ele podia ser ou possível e determinado, que tem uma única solução, possível e indeterminado, que ele terá infinitas soluções, ou impossível, que ele não vai ter nenhuma solução. Vimos depois os sistemas lineares homogêneos. E a gente observou que o sistema linear homogêneo, ele sempre tem uma solução, pelo menos uma solução, né? Que é a solução trivial. Ou ele vai ser possível e determinado, ou ele vai ser possível e indeterminado. Bom, então vamos às nossas dicas de estudos para a aula de hoje. Na verdade, hoje eu quero passar mais um probleminha para vocês, mais um exercício para vocês. Vamos vê-lo. O que você pode dizer a respeito do sistema x mais y mais mz igual a 2, 2x mais 3y menos z igual a 1 e 3x mais 4y mais 2z igual a m? Eu quero que vocês avaliem este sistema. Eu quero que vocês me digam para que valores de m o sistema é possível e determinado, ou para que valores de m ele é possível e indeterminado, ou então para que valores de m ele é impossível. Né? Dê uma pensadinha nesse problema. Né? Eu fico por aqui hoje. Um bom estudo a todos e até a próxima. Na aula de hoje, aprendemos sobre sistemas lineares. Vimos sistemas lineares 2x2 e 3x3 e resolvemos eles com a ajuda da regra de Cramer, que era calcular aqueles determinantes, delta, delta x, delta y e delta z. E estudamos o sistema linear homogêneo. O sistema homogêneo é aquele que tem a coluna dos termos independentes toda igual a zero. E esse sistema, nós vimos que ele sempre admite solução. Ou ele admite uma única solução, quando o delta principal é diferente de zero, ou ele admite infinitas soluções, quando o delta principal for igual a zero. Bons estudos! A minha dica de hoje é que o senhor trabalhe com questões de vestibular. Questões que envolvam sistemas lineares homogêneos e não homogêneos. Principalmente aquelas questões que pedem condições para que o sistema seja possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Fazendo bastante exercícios de sistemas lineares 3x3, usando a regra de Cramer. E os 2x2 são sistemas lineares simples, apenas de retas, que eles já aprenderam, já sabem calcular. Então dá bastante ênfase nos sistemas lineares 3x3, usando a regra de Cramer, nos sistemas homogêneos e não homogêneos. Uma boa aula!